Através de nós conseguimos, todos os dias, quando saímos de casa, quando acordamos de manhã, até mesmo no mais breve suspiro de paz, identificar a vida. E o que é a vida, se não algo que nos mantém despertos, atentos, sempre em movimento, que ocorre como um evento que nos faz sentir diversas emoções, essas que são tão vagas quanto o próprio conceito de vida em si. Sendo assim, a vida não seria nada além de uma casca vazia esperando para ser preenchida. E talvez este seja o real sentido da vida. Viver é o ato de procurar algo para ocupar o espaço vazio deixado pelo acaso, que é ter o direito de estar e se sentir vivo. Certas pessoas são capazes de preencher esse espaço tendo outras pessoas por perto, sentindo-se completas não por algo, mas por alguém. A pergunta aparentemente simples, porém que poucos conseguem elaborar uma resposta citável é: o que ou quem nos deu esse direito de estarmos vivos no princípio? E será que nós possuímos esse mesmo direito de gerar esse frágil fio que torna seres em algo vivo? A reprodução assistida é a prova que a sucessão biológica é uma necessidade e urgência para muitas pessoas. Essa prioridade deve ser mesmo levada em consideração ou trata-se apenas de um exagero do ego humano? Após esse documentário, você irá compreender um pouco mais a reprodução assistida e os métodos utilizados durante essa manipulação. Também iremos abordar as diversas polêmicas geradas por esse processo e o que as pessoas têm a dizer sobre o assunto. Já deixou de ser novidade o fato de sermos capazes de manipular a fertilização e logo a criação da vida. Vários métodos para esse tipo de manipulação são conhecidos, porém 3 deles apresentam-se mais utilizados e confiáveis: a inseminação artificial, a fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática. Os 3 métodos são eficientes e possuem alta chance de gerar vida. Frequentemente, essa área da medicina é procurada por casais que, por alguma razão, não conseguem gerar um filho. O motivo para essa dificuldade pode ocorrer quando o homem ou a mulher são estéreis ou detêm algum outro problema ligado a outra etapa do processo de fertilização. Tendo em vista que várias podem ser as razões dessa dificuldade, é feita uma consulta clínica para saber qual dos métodos surtirá um melhor resultado perante o problema apresentado. A equipe médica ela vai decidir qual é o melhor tratamento para o casal. Se é a inseminação intrauterina, né, que é a inseminação artificial, ou se a gente vai fazer uma fertilização in vitro, certo? No caso da inseminação artificial, é um tratamento de média complexidade e ele se dá da seguinte maneira: o homem faz a coleta, né, do material, do sêmen, e aí esse sêmen ele é processado no laboratório. Lá a gente vai fazer um processamento para selecionar os melhores espermatozoides, aqueles que vão conseguir, né, chegar ao óvulo. E aí, após esse processamento do material masculino, a gente encaminha esse material para as médicas e elas são elas que fazem o procedimento de inserir, de injetar esse sêmen processado na mulher. No caso, por isso que se chama de inseminação intrauterina. Se a equipe médica ela vai optar por um procedimento mais complexo, então a gente vai partir para uma fertilização in vitro. Como é que é feito? A mulher, por um período, ela toma umas medicações, uma série de medicamentos que vão fazer ela ovular. Porque normalmente a mulher só tem um óvulo, né? A cada ciclo a mulher ela libera um óvulo. No caso da medicação, da mulher tomar a medicação, ela consegue produzir mais óvulos. E aí, numa data correta, a gente faz a retirada desses óvulos. Esse procedimento a gente chama captação, certo? E aí, durante a captação, quando as médicas estão fazendo esse procedimento na mulher, a gente faz a coleta do companheiro, no caso ele faz a coleta de sêmen, entrega pra gente e a gente faz o mesmo processamento, certo? Desse sêmen. E aí a gente mais uma vez seleciona os melhores espermatozoides, aqueles que têm mais chance de fertilizar o óvulo. E no caso seria esse procedimento, a gente chamaria de fertilização in vitro. Há 2 técnicas de fazer essa fertilização. No caso, existe a fertilização in vitro convencional, que a gente simplesmente vai tratar o óvulo da mulher
vai pegar os espermatozoides do homem e a gente vai colocar eles dois numa plaquinha e eles vão namorar e aí gerar o embrião. Essa é a fertilização in vitro convencional. No outro caso, seria a injeção intracitoplasmática. A gente vai realmente pegar o óvulo, pegar o espermatozoide e vai fazer a fusão deles dois. E aí a gente vai aguardar que no dia seguinte a gente vai ver se realmente formou um embrião. Apesar de estarmos na era da informação, onde o conhecimento é adquirido facilmente, e do crescente número de pessoas que buscam esse tipo de manipulação, ainda há uma inúmera quantidade de pessoas que desconhecem o que seja reprodução assistida. Reprodução assistida? Você reproduz uma coisa que você fez e reproduz e depois você vê. Você sabe detalhes dos erros, encontra erros, falhas. Você pode constituir uma coisa melhor. Isso é bom pra você, tudo. Eu acho boa. Acho boa. A senhora também acha que pode gerar algum tipo de polêmica? Pode. Não, acho que não. Acho que não? Não, acho que não. Acho que sim, com certeza. Você pode falar coisas que não deve, né? Pode mostrar falhas, como eu já falei. Através das entrevistas, foi possível ver o que as pessoas entendem por reprodução assistida. Mas o que os especialistas têm a dizer sobre o assunto? O processo ele ocorre totalmente igualzinho como acontece num ser humano quando tem relação sexual. O desenvolvimento da gravidez é normal. O iniciozinho, os 5 primeiros dias são feitos fora da barriga da mãe. Então a gente pega a célula da mãe, pega a célula do pai, a gente junta os dois no laboratório. A partir daí, no dia seguinte, a gente vê se tem bebezinho e realmente se tiver bebezinho, esse bebezinho vai crescer durante 3 a 5 dias. Quando ele tiver com 3 a 5 dias de vida, a gente devolve ele para a mãe e a gestação ocorre normalmente igual a qualquer outra. Atualmente, o número de pessoas que procuram clínicas especializadas em reprodução assistida vem aumentando consideravelmente. Assim como todo processo medicinal, há alguns riscos envolvidos. Os efeitos colaterais são existentes, porém é improvável que uma mulher que queira um filho abandone o tratamento devido a tais inconveniências. O efeito colateral mais comum é denominado hiperestimulação ovariana. Contudo, existem outros efeitos menos chamativos, como por exemplo mudanças de humor, devido à grande quantidade de hormônios envolvidos no processo. Risco de morte é um conceito bem generalizado. A partir do momento que essa paciente entra no carro dela e vem para tratar a clínica, ela já está correndo risco de morte no trânsito, tá? Então, o procedimento ele tem riscos, sim. As medicações elas não são inócuas, tá? Existem alguns efeitos colaterais que, se não tratados, podem se tornar graves e podem até levar a paciente para a UTI e à morte, tá bom? Esse é o risco da medicação em si. Tá certo? Depende da resposta de cada organismo, mas a gente tem como prevenir todos esses efeitos, tá? E tem como controlá-los também e tratá-los quando eles aparecem. Esse é o primeiro risco, uma síndrome chamada síndrome do hiperestímulo ovariano. Tá? Esse é o primeiro risco. O segundo risco, quando ela vai fazer tratamento de reprodução assistida de fertilização in vitro em si, ela é submetida à anestesia. Apesar da anestesia ser muito mais segura do que você entrar dentro de um carro e sair daqui para Parnamirim, por exemplo, tá? A anestesia é muito mais segura do que isso, estatisticamente, tá certo? Então, mas ela existe um risco também, tá? Existe um risco de infecção, existe. A gente tem 18 anos trabalhando com isso, até hoje nunca teve nenhuma infecção, mas eu sei que existe o risco. Tá? Então existe o risco de infecção, existe o risco de sangramento. Embora seja bastante utilizado atualmente, muitos se perguntam quanto à questão ética das fertilizações artificiais, já que muitos consideram que não possuímos o direito de gerar vida. Outro fato que chama a atenção é a falta de uma regulamentação específica para estes tratamentos, que, às vezes, podem vir a se tornar cirurgias. É inegável, contudo, que a fertilização artificial é considerada uma salvação e um motivo de grande felicidade para aqueles que não têm a capacidade de ter filhos naturalmente. Além de tudo isso, não há somente a ética social, como também a ética religiosa, que também questiona fertilizações não naturais. Qual é a posição da igreja com relação à inseminação artificial? A igreja sempre preza pela vida, pela ética, pela consciência moral das pessoas. A igreja nunca, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 50 anos, depois do Concílio Vaticano II, a igreja vem desenvolvendo um trabalho, inclusive faz parte do grupo Genona, dentro desse trabalho todo da descoberta do ser humano do ponto de vista anatômico, biológico. E com relação à inseminação artificial, o que a igreja, ela, como eu disse, não é contra a ciência e favorece e até estimula
e até do ponto de vista maior, as arquidioceses, as dioceses, o próprio Vaticano, tem comissões especiais que se juntam aos outros cientistas para aprofundar as questões. Então, o que a igreja é contra, na verdade, é que descambe, como está sendo feito hoje, para a vulgaridade das coisas, e isso a gente previa muito antes da ciência desenvolver e se ter a fecundação in vitro, para a questão do dinheiro, do capital. Hoje, as clínicas de manipulação genéticas ganham muito dinheiro e filas e mais filas são constituídas aí para que as mulheres possam gerar filhos. Na verdade, o auxílio para que as mulheres possam, por exemplo, uma mulher que é estéril possa ser fértil ou tenha problema de gestação, a igreja não é contra a inseminação artificial quando ela passa a ser uma questão econômica, passa a ser uma questão de capital, aliás não só de capital, mas passa a ser uma mercadoria qualquer, como existem aí muitas clínicas no mundo todo e no Brasil principalmente. No Brasil hoje é quase que praticamente sem controle a questão da inseminação artificial em mulheres, com compra de esperma, com compra de genes, com diversos tipos de manipulação. Isso a igreja é contra. Tem um ponto polêmico, assim, que eu julgo muito polêmico, que é o tratamento de alta complexidade, como é isso que a gente faz, né, no serviço público. Quando a gente sabe que, assim, a fonte de recursos é a mesma, é o SUS, né? E a gente sabe que o SUS ainda tem muita coisa para ajeitar na saúde básica. E todo mundo diz, mas por que então investir num negócio tão de alta tecnologia, de ponta, se tem tanta coisa ainda na assistência básica para ser feita, né? Aí eu rebato assim, será que você poder dar a muitos casais, quer dizer, 15% da população que é infértil, tá? 15% na idade reprodutiva é infértil. Será que você dá a esses casais a possibilidade de reproduzir? E reproduzir é um ato biológico, assim, primário, né? Nascer, reproduzir e morrer, tá? A preservação da espécie é um desejo muito intrínseco, muito arraigado em qualquer tipo de população, seja ela humana, qualquer ser biológico, ele tende a preservar a espécie. Então, é uma coisa muito instintiva dos casais quererem ter seus filhos. E aí eu acho, nesse aspecto, você justifica, assim, um centro desse. Primeiro, porque é uma população enorme para ser atendida. E segundo, porque é um desejo inerente a qualquer ser vivo, tá? E terceiro, que a gente propicia também desenvolvimento de pesquisa e ensino. E a gente consegue fechar extensão, pesquisa e ensino num centro só. O que é a vida? Como podemos considerar uma vida gerada num laboratório como algo errado? Algumas perguntas simplesmente ecoam por nossas mentes em momentos quando falamos de algo que envolve assuntos tão sensíveis como a reprodução assistida. É realmente viável que haja apenas a forma natural de gerar um bebê? Gerar um filho pode ser considerado uma das maiores alegrias para os pais. É a consolidação do amor entre pais e filho, algo que nem todos podem experimentar. E então surge uma alternativa. Por que não utilizá-la? Por ser polêmico? Independentemente da forma que foi gerado ou das tentativas, é um ser humano, merecendo ser tratado como tal. No fim das contas, a ciência ajuda pessoas a encontrar felicidade nesse frágil fio que chamamos de vida.